Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, a tomar as Escrituras, a abrir a Palavra de Deus e a ver o que Deus tem feito na história, o que Deus tem feito até os nossos dias. Sim, vamos ver nas festas bíblicas como elas têm se cumprido no decorrer do tempo. Deus instituiu estas festas, Ele instituiu Pentecostes e vamos ver como Pentecostes, esta festa maravilhosa, foi restaurada na história da igreja. É isso aí, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Então, nós sabemos que as 7 festas bíblicas foram instituídas por Deus para serem celebradas pelo seu povo, não apenas numa conotação humana, numa conotação dos meses, das luas novas, do tempo, das colheitas, mas também num cumprimento espiritual. Sabemos que tudo que está registrado nas Escrituras, inclusive as histórias bíblicas, elas têm um cumprimento no decorrer da história. Elas têm uma visão ou uma provisão profética para o presente e para o futuro. As 3 primeiras festas bíblicas nos falam da primeira vinda de Jesus: Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. Nos falam da morte do Senhor, do sepultamento do Senhor e da ressurreição do Senhor. Elas se cumpriram há 2000 anos atrás. As 3 últimas festas nos falam da segunda vinda de Jesus: trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Trombetas nos fala deste anúncio da vinda do Senhor, é o chofar sendo tocado. Yom Kippur, o dia do perdão, ele vai se cumprir no dia glorioso quando Israel clamar ao Senhor, clamar por misericórdia, clamar por salvação. E Jesus vier ao encontro do seu povo. E nós viermos com ele. Então se cumprirá Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, o dia de bênção para toda a nação, para todo o remanescente de Israel que será salvo. E tabernáculos, a última festa, é Deus habitando conosco, Emanuel, é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, habitando para sempre com seu povo aqui na terra. Mas nós vamos ver que entre as primeiras festas, as 3 primeiras e as 3 últimas, há uma festa no 3º mês, a festa de Pentecostes. Este nome Pentecostes, porque era 50 dias depois da Páscoa. É um nome, uma palavra que significa exatamente isto, 50 dias, 5 vezes 10, após a Páscoa. E ela acontecia no 3º mês. Uma festa muito importante, uma festa que seria cumprida em Cristo, quando o Senhor Jesus morreu. Subiu às alturas, foi assunto aos céus. Ele tinha deixado a promessa aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai, a promessa da vinda do Espírito Santo. E isto se deu exatamente no dia de Pentecostes. Assim como exatamente no dia da Páscoa Jesus morreu, exatamente em Primícias Jesus ressuscitou, exatamente em Pentecostes o Espírito Santo veio. É o que está escrito em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar
em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cumpriu-se Pentecostes no dia de Pentecostes. Nós vemos que Deus tem calendário. Nós vemos que Deus segue calendário. Nós vemos que Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele fez. Nós vemos que há um romper, há um cumprir, há um cumprimento espiritual daquilo que foi feito durante tantos anos no material. A festa de Pentecostes se cumpriu há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo veio sobre aquele cenáculo onde 120 irmãos estavam reunidos. As mulheres, os discípulos, ali estavam dia e noite orando: Deus, manda-nos Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito Santo, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, dá-nos os dons espirituais, dá-nos coragem, ousadia para pregar esta mensagem. Antes da descida do Espírito, eles eram medrosos, agora estavam cheios de coragem. E nós vimos que no decorrer da história da igreja, houve um tempo em que a igreja estava acomodada, que a igreja estava, às vezes, até querendo fazer como fez missões, mas faltava algo. Eu me lembro de ter lido a história de Simonton, Ashbel Simonton, o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, um americano. Morreu aos 32 anos. Deixou a esposa, uma filha, deixou aqui a igreja presbiteriana, o jornal presbiteriano, abriu a imprensa, ele deixou um seminário para formar pastores, deixou uma escola para as crianças aprenderem a ler e a lerem a palavra de Deus. Traduziu hinos, 600 hinos do hinário, hinário cristão, salmos e hinos, e fez uma obra maravilhosa. Mas no final do diário dele, há uma oração. Ele diz assim: oh, como eu almejo por um batismo de fogo. Era o desejo. Tanto tempo, tantos homens de Deus, às vezes até mesmo inflamados como avivalistas, mas faltava algo, como eu desejo um batismo de fogo. E em 1909, o início do século XX, 1906 em Valparaíso, 1909 em Los Angeles, lá na Rua Azusa, lá em Valparaíso, quando uma igreja estava reunida orando, buscando a Deus, quando irmãos lá no celeiro, lá na Rua Azusa, estavam buscando a Deus, buscando o quê? Buscando o enchimento do Espírito Santo, buscando que o Senhor desse novamente os dons espirituais, porque o que se pregava nas igrejas históricas era que línguas, os dons, milagres, ressurreição de mortos, operação de maravilhas, profecias, isto era só para os tempos bíblicos, que isto não acontecia mais, que Pentecostes não se repetia. E estes irmãos estavam orando no início do século XX. E então, exatamente quando oravam e buscavam ao Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas, e a notícia se espalhou e foi pegando como um fogo, pegando na palha dos Estados Unidos, foi chegou ao Brasil, chegou na América Latina e em toda a terra um movimento carismático, um movimento da renovação espiritual, como foi chamado aqui no Brasil, e o movimento do batismo com o Espírito Santo em toda a terra. Pentecostes. Esta festa foi restaurada no início do século XX. Deus restaurou Pentecostes. Não podemos deixar de admitir que até mesmo na Igreja Católica veio esse mover, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, a maioria delas não continuou dentro da Igreja Católica, porque queriam mais, queriam liberdade, não queriam mais estar rezando uma oração repetitiva, não queriam mais estar debaixo de imagens de escultura, mas queriam mais do Espírito de Deus, queriam mais da Palavra de Deus. E veio este mover sobre toda a igreja cristã
em toda a terra. Deus restaurou Pentecostes. Nós vemos aí num crescente Deus operando. A restauração da Páscoa com Lutero, a restauração de pães ázimos com Wesley, a restauração de primícias com o movimento missionário mundial do século XIX, a restauração de Pentecostes no início do século XX. E até hoje, os efeitos de Pentecostes. Até hoje, quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas, interpretando, tendo os dons espirituais, de discernimento espiritual, dom de profecia, de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilhas. Temos visto ressurreição de mortos, temos visto milagres, curas de enfermidades desenganadas pela medicina. Temos visto nos nossos dias cegos enxergando, coxos andando, levantando das cadeiras de rodas, vemos surdos ouvindo, vemos Deus operando sinais e maravilhas nos nossos dias. Pelos dons espirituais concedidos à Igreja através da restauração de Pentecostes. É isto aí. Deus operando, Deus trazendo, exatamente porque nós vivemos o último tempo da Igreja. O ciclo da Igreja está se fechando e se fecha exatamente aonde começou. A Igreja começou cheia do Espírito Santo. A Igreja termina a sua história cheia do Espírito Santo. E você? Já é cheio do Espírito Santo? Você já tem certeza da sua salvação? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você quer que o Senhor entre em sua vida e te marque com seu Espírito e te encha dessa bênção maravilhosa que é o próprio Deus? Então feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu entrego a Ti o meu coração e a minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda injustiça, de toda iniquidade e dá-me um coração puro, um coração perfeito para contigo. Ensina-me os teus caminhos e guardarei até o fim. Dá-me certeza, dá-me o teu Espírito Santo, lava-me e enche-me de tua graça. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos para levar a tua presença por onde eu for. Senhor, aquelas pessoas que nos assistem e que estão enfermas ou estão vivenciando problemas difíceis em casa, no interior do seu coração, envia agora a cura, envia agora a libertação, envia agora a tua doce presença. Restaura, anima e fortalece cada um, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Que você seja cheio do Espírito Santo e que você possa ir conosco, cumprindo esta missão gloriosa de levar a palavra até os confins da terra.